Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre algo muito grave que está acontecendo aqui no Brasil, mais uma coisa grave que está acontecendo no Brasil, que é o ataque à imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar é o direito que os parlamentares têm de usar a sua voz para expressar a opinião daqueles que elegeram, né? Lembra, os deputados são representantes do povo. Então, a importância que determinada parcela, quando eles falam, não é apenas ele falando, ele está representando uma parcela da população que tem aquela imagem, né? E por isso a imunidade parlamentar é reconhecida não só no Brasil, mas no mundo livre todo. Em todos os países do primeiro mundo, países democráticos, os deputados têm imunidade parlamentar. E o que é a imunidade parlamentar? É justamente o direito de ofender pessoas, de criticar pessoas, sem ser perseguido por isso, né? Então, ao contrário do que diz o Lewandowski aqui, ó, deputado não tem imunidade em crimes contra a honra. Então me diz, Lewandowski, e o que é imunidade parlamentar? É contra o quê, então? Ou seja, os deputados podem falar qualquer coisa que eles queiram, menos coisas que a gente não goste. É isso? Vamos entender esse assunto aqui, porque é um absurdo o que está acontecendo e tem paralelos com a ditadura militar. Mais uma vez eu falo sempre para vocês, estamos seguindo o mesmo caminho agora do golpe do STF, é a mesma coisa do golpe dos militares em 64. Estamos seguindo os mesmos passos em termos de censura, e isso daqui é um passo extremamente preocupante. Quem é da época lembra do Moreira Alves, que foi o deputado que fez um discurso que os militares, os milicos não gostaram, lá em 68, e isso gerou o AI-5, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre, o Original, Peter Isca de Drone Russo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Marcel Van Hatten, alguns dias atrás, né, alguns meses na verdade, fez um discurso em que ele chamou a atenção do Shor, né? Um policial federal que é o cachorrinho do Alexandre de Moraes, que faz as ordens do Alexandre de Moraes, lá mesmo ordens ilegais e coisa e tal, o cara vai lá e cumpre essas ordens. Eu já falei para vocês que essa coisa do Shor tá meio estranha, que eu acho que na verdade o Shor é que fica reclamando pro Alexandre de Moraes que ele não quer obedecer às ordens do Alexandre de Moraes porque sente pressão de outras pessoas e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes quer que ele continue obedecendo às ordens dele, então fica batendo nas pessoas que estão criticando o Shor. O Shor sabe a verdade, né? A verdade é a seguinte, no momento que acabar essa ditadura dos militares, desculpa, a ditadura dos juízes aqui dos juízes do STF no Brasil, os juízes em si dificilmente vão ser alcançados, mas a galera do andar de baixo, meu amigo, a galera do andar de baixo vai tomar no cu bonito, entendeu? É o que aconteceu com os militares também. Os grandes figurões, o pessoal, né, saiu, anistia, acabou, não sei o que lá. O pessoal do andar de baixo, o pessoal que obedecia a ordens, meu amigo, todo mundo se fudeu nessa história. Então, o pessoal da Polícia Federal tem razão de estar preocupado, de estar obedecendo essas ordens do Alexandre de Moraes, porque eles percebem, o que eu percebo também, que são ordens ilegais, que isso vai dar merda mais adiante, e quando der merda, não vai dar merda para o Alexandre de Moraes, eu acho que vai para o Alexandre de Moraes também, então acho que o Alexandre de Moraes vai se ferrar nessa também, mas vai dar muito mais merda para quem está embaixo do Alexandre de Moraes ali, né? Então, aqueles caras que foram pegos nas conversas do WhatsApp, lá, combinando as coisas, o desembargador fulano de tal, ou não sei o que lá, esse pessoal, meu amigo, está ferrado completamente. O Alexandre de Moraes talvez não, o Alexandre de Moraes talvez se safe. Enfim, o Marcel Van Hatten fez um discurso criticando esse policial pelas coisas que ele tem feito e coisa e tal, principalmente por desobedecer o dever policial de não obedecer ordens ilegais, ou seja, ele deveria desobedecer as ordens do Alexandre de Moraes. Foi uma crítica muito contundente e, recentemente, teve uma acariação numa CPI lá na Câmara dos Deputados, com o diretor-geral da Polícia Federal, né, e o ministro da Justiça, o Lewandowski, lá na Câmara dos Deputados, e o Marcel Van Hatten desafiou o diretor-geral da Polícia Federal a prender ele ali, porque ele de novo criticou o Shor ali na CPI e falou para ele prender, porque, lembra, em tese, se realmente o que ele está fazendo é um crime, era obrigação do diretor-geral da Polícia Federal prender ele em flagrante ali. Por que ele não prendeu ele em flagrante ali? Porque ele sabia que ele sairia preso dali do Congresso. Né? Por que o Lewandowski não prendeu? No mínimo, se eles decidirem agora que o que o Marcel Van Hatten fez era um crime, no mínimo esses dois prevaricaram, fizeram prevaricação, deveriam ter prendido o Marcel Van Hatten ali na Câmara, né? Então, uma jogada muito bacana do Marcel Van Hatten, esse caso todo tem a dimensão tão grande ou maior que o caso do Moreira Alves em 68. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas olha só aqui o discurso do Marcel Van Hatten. Eu não vou tocar o discurso todo, porque são 10 minutos de vídeo aqui,
E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos. Até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi... Ou seja, realmente o cara botou o pau na mesa ali e, no final das contas, com razão, porque é um absurdo essa coisa toda, né? Aqui, o Lewandowski veio com essa aqui, ó, deputados não têm imunidades em crimes contra a honra. Ora, ô Lewandowski, então o que é a imunidade parlamentar? Para que serve a imunidade parlamentar se não é com crimes contra a honra? É lógico, por óbvio, os deputados não têm imunidade contra crimes físicos, né? Contra, por exemplo, se um deputado matar outra pessoa, não tem imunidade parlamentar nesse caso. Aqui, a imunidade parlamentar está exatamente aqui na Constituição, no artigo 53, aqui, ó. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, invioláveis civil e penalmente por qualquer opinião, qualquer palavra. É lógico, a imunidade parlamentar não abrange crimes físicos, né? Matar alguém, ou bater com carro, ou quebrar alguma coisa, mas com palavras. Agora, quais são os crimes com palavras? Os crimes com palavras que você pode cometer é ameaçar alguém, então isso estaria coberto pela imunidade parlamentar, ofender alguém, e isso a essência da imunidade é justamente para que deputados possam expressar a opinião da parte da população que eles representam, contrariando alguém, ou criticando alguém, ou fazendo duras revelações sobre qualquer pessoa. Então, ou seja, isso aqui é essencialmente os crimes contra a honra. É isso que está aberto aqui na imunidade parlamentar. Se você diz que a imunidade parlamentar não vale para crime contra a honra, ela vale para quê, então? Não vale para nada. Então acaba com o artigo 53 de uma vez, né? É o que o pessoal está colocando aqui, ó, o grande risco que existe, que é a imunidade parlamentar à beira da morte. O caso do Marcel Van Hatten, né? E aqui é a revista Consultor Jurídico, que é uma revista especializada em direito, então o linguajar dele é um linguajar mais focado no direito e coisa e tal. E aí eles lembram o seguinte, que já existe uma jurisprudência no STF que distingue duas situações. Uma situação é quando o deputado usa as palavras dentro do contexto de uma votação, ou seja, ele critica alguém porque é um projeto que está acontecendo, alguma coisa dentro da atividade parlamentar, e outra situação é quando o deputado ele ofende alguém por outro motivo. Por exemplo, vamos supor por hipótese que um deputado está na fila do supermercado e alguém entra com um carrinho na frente da fila dele e aí ele fica chateado e xinga o cara de sei lá o quê. Né? Foi uma ofensa contra a honra que não tem nada a ver com a atividade parlamentar. É uma outra situação ali. Vamos supor que um deputado está no aeroporto de Roma e alguma coisa acontece, ele está entrando na fila da sala VIP, outras pessoas xingam ele, coisa e tal, ele xinga a pessoa de volta, chama de bandido, não sei o que lá. Ele tem direito à imunidade parlamentar aqui? O entendimento do STF é que não. Se a coisa acontece fora do Congresso e não tem a ver com nenhuma votação, não haveria imunidade parlamentar. Essa é a jurisprudência que existe, tá? Agora, mesmo sendo fora do Congresso, se tiver a ver com a atividade parlamentar, ou seja, se ele tiver, por exemplo, num comício, então ele está fora do Congresso, mas ele está discursando, criticando o Alexandre de Moraes, ou criticando alguma coisa, é direito dele, é atividade parlamentar, ele está ali no papel de parlamentar. É diferente de uma discussão em sala VIP de aeroporto, é diferente de uma discussão no supermercado, de uma coisa que não tem nada a ver com atividade parlamentar. Entenderam a diferença? Agora, essa mesma jurisprudência do STF fala que, se isso acontecer dentro das dependências do Congresso, isso aí é a chamada imunidade parlamentar absoluta. Ou seja, nada importa, não importa o que foi dito, contra quem foi dito, de que forma foi dito, por que foi dito, como foi dito. Se está dentro do Congresso, é um parlamentar falando dentro do Congresso, presume-se que ele está na atividade parlamentar dele. Então, nesse caso, repara como é que é um absurdo, porque isso quebra essa jurisprudência do próprio STF, o que eles escrevem aqui. O STF há muito deixou de se distinguir as situações em que supostas ofensas são proferidas dentro e fora do parlamento.
As que são proferidas fora do parlamento, você tem que avaliar se ela realmente está ligada à atividade parlamentar ou não. Então, em tese, se um deputado comete um crime contra a honra fora do parlamento, em uma atividade que não tem nada a ver com a atividade parlamentar, discussão em aeroporto de Roma, alguma coisa assim, ele é culpado da mesma forma. Eu estou trazendo o caso do aeroporto de Roma aqui porque eu entendo que foi um absurdo a retratação que o pessoal foi obrigado a fazer, né, para se livrar da cadeia por Alexandre de Moraes, porque evidentemente que a coisa ali, a briga que teve ali não teve nada a ver com o fato do Alexandre de Moraes ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não teve nada a ver com nada, não teve nada a ver com a democracia brasileira e nada. Foi uma briga de aeroporto, foi uma discussão ali, ruim, não deveria acontecer? Não deveria, mas na verdade esse tipo de coisa acontece e todo mundo supera e deixa para lá. Enfim, só para fazer esse parênteses aí, né? Porque nesse caso, o Alexandre de Moraes usou o fato dele ser ministro para trazer a coisa para o STF, para dizer que era um ataque à democracia e coisa e tal. Contrário à própria jurisprudência do STF, que diz que não, se aconteceu fora da justiça, tem que ver a situação. Se não tiver nada a ver com nada, não tem nada a ver com nada, não tem que, né? Então, essa é a distinção que eles fazem. Agora, então o STF há muito já fixou que há de se distinguir as situações em que as ofensas são proferidas dentro e fora do parlamento. As que são fora do parlamento tem que ter conexão com o exercício do mandato ou com a condição parlamentar. Portanto, isso tem que ver. Se for fora do parlamento, tem que ver se cabe ou não a imunidade parlamentar. Enquanto para os pronunciamentos feitos no interior das casas legislativas, não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade, devendo tal seara caber à própria casa que pertence ao parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa última prerrogativa. Ou seja, se por um acaso algum parlamentar falar alguma besteira, é o próprio Congresso que tem que agir aqui. Então repara como é que essa coisa do Flávio Dino, que aceitou a denúncia do PGR, a PGR fez uma denúncia contra o Marcel Van Hatten, porque ele teria ofendido o Schor dentro do parlamento. Isso não faz sentido nenhum. Nem a PGR deveria ter oferecido essa denúncia, muito menos o Flávio Dino ter aceito isso e iniciado um processo no STF. Isso é uma ruptura da imunidade parlamentar clara, né? E o Marcel Van Hatten explicitou muito fácil. Então me prende aqui, ó. Se realmente eu estou cometendo um crime, tem que me prender em flagrante delito. Porque, então você está prevaricando, você não está me prendendo, né? Essa coisa realmente mostra o quão baixou o STF, né? O quão baixo está o STF agora. Isso é natural, é o que eu falo para vocês. Toda ditadura, ela começa a ver críticas como um ataque. Por quê? Porque toda ditadura é frágil, na verdade. Ela parece muito forte, né? Não porque os ditadores botam os tanques na rua e coisa e tal, mas na verdade ela é frágil pra caramba. E aí ela vê qualquer ataque qualquer crítica como um ataque. E aí ela começa a reagir com censura. É o que a gente está vendo aqui no Brasil. Cada vez mais isso vai engrossando, né? Aconteceu isso exatamente dessa forma com os militares. Esse daqui, ó, completou aqui no dia 2 de setembro de 68, então em 2018 completou 40 anos do discurso histórico do Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves era um deputado que nem era um deputado assim muito conhecido e coisa e tal. O Marcel Van Hatten é bastante conhecido na direita, mas não é um dos deputados mais conhecidos, né? De qualquer forma, ele fez um discurso na casa convocando a população a boicotar o regime militar, criticando o regime militar. Críticas ao regime militar são entendidas como ataque. Segundo dizem as pessoas, o AI-5 resultou disso, né? Ele foi preso, foi absurdo o que aconteceu com o Márcio Moreira Alves, e justamente isso justificou na cabeça dos militares o AI-5. É o que eu falo para você, eu já estou falando isso há um tempão. A gente está repetindo os passos do golpe de 68. Quem deu o golpe foi o regime Lula-Moraes aqui no Brasil. Eles que deram o golpe aqui no Brasil. E, curiosamente, já não sou só eu falando isso aqui, ó. O Lira, Alexandre Lira, o presidente da Câmara. Lira critica indiciamento de deputados pela PF e cita a ditadura militar. O presidente da Câmara lembra a cassação do Moreira Alves na defesa e o caso do discurso do Márcio Moreira Alves durante a ditadura militar e coisa e tal. E é isso mesmo, é o que está acontecendo agora, é isso. As pessoas, ninguém começa uma ditadura dizendo somos uma ditadura agora. Não, é sempre estamos defendendo a democracia. É assim, os militares estavam assim, os militares começaram o regime, não, estamos defendendo o Estado brasileiro dos comunistas. E embicaram para a ditadura. A mesma coisa que fala o Lula, Alexandre de Moraes, estamos defendendo a democracia e estão embicando para a ditadura. Esquece o que a pessoa fala, presta atenção no que ela está fazendo, olha o que eles estão fazendo aqui. Estão indiciando um deputado por uma crítica que ele fez na tribuna do plenário. Isso é um absurdo completo. Eu espero, sinceramente, que isso não vá adiante.
Se for adiante, meu amigo, o Marcel Van Hatten pode ter certeza que pelo menos o nome dele vai ficar para a história. Porque como toda ditadura, essa ditadura do judiciário vai cair também. E quando ela cair, o pessoal que está envolvido nela vai pagar o preço. Inclusive, o Sr. Shor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.